Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre dimensionamento de ligações parafusadas segundo a NBR 8800. Né? O objetivo dessa aula é apresentar para vocês a parte básica de ligações parafusadas, né? E depois a gente, mediante a solução de exercícios, apresentar mais detalhadamente o processo de cálculo, tá? O primeiro slide fala sobre vantagens e desvantagens dessa ligação parafusada, né? As vantagens permitem montagens mais rápidas e inspeção fácil, né? Isso em relação à solda, porque você já deixa os perfis pré-furados, né? Leva para o local de montagem, faz as conexões, né? De forma parafusada, sem exigir, inclusive, uma mão de obra tão qualificada quanto do soldador, que é o caso aí do item 4, né? Da quarta vantagem, né? Permitem desmontagens para alteração e reparo. É claro que nessas desmontagens, né, você não vai poder ter nenhuma modificação, o que é uma desvantagem colocada mais abaixo, como a segunda desvantagem, né, tá? Economia de energia, porque não há o gasto de energia que existe na soldagem, né? E boa resposta à fadiga, porque existe uma possibilidade de rotação, né, do elemento em relação aos parafusos, né? Que gera uma menor fadiga da ligação, que não acontece em relação à solda. Tá? Então essas são as principais vantagens e desvantagens. Na desvantagem também, né? Aí seria a grande desvantagem em relação às ligações soldadas, é que você tem uma redução da área a ser considerada na resistência dos perfis que estão sendo ligados, né? As chamadas áreas líquidas, certo? Que podem exigir, em algumas situações, algum reforço, principalmente nos nós de ligação, tá? Então você tem uma redução da área bruta, né? Para chegar na área líquida, em que você desconta o diâmetro dos parafusos, mais um valor adicional que foi apresentado lá nas primeiras aulas, né? Tá? Dependendo, inclusive, de se forem os furos numa reta só ou em diagonal. Isso principalmente no cálculo de resistência à tração. Então, essa seria a grande desvantagem das ligações parafusadas, a redução de área. Ok? Bom, o importante é que essas ligações também devem ser dimensionadas de forma que sua resistência de cálculo da ligação, né, a um determinado estado limite último seja igual ou superior à solicitação de cálculo determinada pelos seguintes aspectos. 1. Pela análise da estrutura sujeita às combinações de cálculo das ações, conforme o item 4.7, que dá aquelas combinações de carga, né? Então, o que ele está dizendo nesse item 1 aí? Nada mais é que a ligação tem que resistir ao esforço pelo qual a barra está sendo solicitada, né? Aquele SD, o esforço de cálculo. Então, o esforço de cálculo atuante na barra tem que, obviamente, ser suportado pela ligação, senão romperia na ligação e não adianta nada a barra suportar, né? E a ligação não aguentar. Mas em alguns casos também é determinado que você calcule não só para o esforço real atuante, quanto por uma porcentagem específica da resistência da barra ligada. Ou seja, você vai ter que pegar o menor dos dois, o maior dos dois fatores, aliás, né? O maior deles, o esforço solicitante de cálculo, ou uma porcentagem, que a gente vai ver adiante, né? Específica da resistência da barra ligada. Então, são dois cálculos separados. Um referente às ações que estão atuando na estrutura, e o outro em relação à resistência da barra que está sendo ligada. Claro, havendo mais de uma barra sendo ligada, ter que suportar a maior delas, né? Ok? Em algumas situações específicas, o dimensionamento pode também ter como base um estado limite de serviço e não um estado limite último, né? Isso, no caso, o estado limite de serviço tem a ver com limites de deformação, né? Mas, geralmente, no dimensionamento, a gente está mais preocupado com o estado limite último, né? O estado limite de serviço é mais para verificação de deformações da estrutura como um todo, né? Geralmente, o limitante
as ligações é o estado limite último. Muito bem. De acordo com o item 6152, né, ligações sujeitas a uma força solicitante de cálculo em qualquer direção inferior a 45 kN, excetuando-se diagonais e montantes de travejamento de barras compostas, tirantes constituídos de barras redondas, travessas de fechamento lateral e terça de cobertura de edifícios, devem ser dimensionadas para uma força solicitante de cálculo igual a 45 kN, com direção e sentido da força atuante. Então, nesses casos, né, que são muito comuns, barras de treliças, né, excetuando-se o caso de barra composta, como ele está falando ali, né, diagonais e montantes de travejamento de barras compostas, nesse caso, você, independentemente da solução de cálculo, mesmo que ela seja inferior a 45 kN naquela barra que está sendo ligada, você vai ter que considerar que a sua ligação seja dimensionada para uma força solicitante de cálculo igual a 45 kN, no mínimo, tá? Ok? Então, ainda que a força atuante, considerando todas as combinações de carregamento, não atinja o valor de 45 kN, né? A norma determina isso daí. Pelo item 6153, recomenda-se a critério do responsável técnico pelo projeto que as ligações de barras tracionadas ou comprimidas sejam dimensionadas no mínimo para 50% da força axial resistente de cálculo da barra. Então entra aquele item 2 daquele slide, né? Aquela porcentagem da força resistente. Então, a gente já pode verificar aí que a tua ligação vai ter que atender pelo menos esses dois critérios em geral. Ela tem que suportar no mínimo 45 kN e pelo menos 50% da força axial resistente de cálculo da barra. Então, um tem a ver com a solicitação de cálculo. Se ela for maior que 45 kN, ok, vai ter que atender esse valor maior. Mas se ela for inferior a 45 kN, terá que atender pelo menos a 45 kN como força de cálculo atuante. Ou, no mínimo, 50% da força axial resistente da barra, independentemente de ser tração ou compressão. Então, teremos que ter em mente essas duas situações, né? Bom, na descrição geral dos parafusos, nós temos aí parafuso sextavado com rosca parcial, outro caso com rosca inteira, né? E a arruela e a porca que fazem parte da conformação final da ligação, ok? Temos lá a cabeça, o fuste, né? E a rosca, cuja área normalmente é adotada como 85% do diâmetro nominal, né? Já que o diâmetro nominal, no caso de parafusos, né, com fuste, se considera o diâmetro do fuste, ok? Muito bem. Temos aí alguns parafusos de alta resistência, os mais usados, a STM A325, né? Com os seus diâmetros, né, nominais, tá certo? E as suas especificações, né, de dimensões, tá? Temos as características mecânicas de alguns tipos de materiais usados em parafusos, né? Geralmente a gente utiliza mais o A307 e o A325, ok? E geralmente a gente trabalha mais com a resistência última, o FUB, né? Muito bem. A resistência de cálculo segue aquela regra, né? A resistência de cálculo vai ser sempre a resistência característica dividido por aquele coeficiente de ponderação, que vai ser igual a 1,10 para escoamento e instabilidade, exceto para situações excepcionais, que é igual a 1, e 1,35 para ruptura, exceto no caso excepcionais, ele vai ser 1,15, ok? Então, nesse caso, a gente pode considerar que a gente vai trabalhar muito com o gama A2 de 1,35, né? Tá certo? Vamos lá. Bom, primeiro falar do dimensionamento da tração. Bom, mas existem situações em que um parafuso vai ser solicitado a tração? Existe, né? A gente vai ver quando você tem, por exemplo, uma viga chegando no pilar, né? Ela é presa por uma chapa parafusada e o momento fletor atuante naquela extremidade vai gerar tração numa borda e compressão na outra. Então você terá parafusos tracionados e comprimidos, né?
Os parafusos comprimidos não tem problema, porque eles vão estar sendo empurrados contra a viga, empurrando os parafusos, vamos dizer assim, contra a... Nem empurrando, né? Mas estaria junto com ele em direção ao pilar. Já na tração, não. Ele tenderia a ser arrancado da junção da viga com o pilar, né? Então, nesse caso, a gente tem que considerar o dimensionamento da tração. E aí a área bruta efetiva para a tração será dada por 0,75 vezes a área base, né? A área nominal do parafuso, que é o tradicional πd2/4 da geometria, né? E a força resistente de cálculo, a tração do parafuso, será a área bruta efetiva, então ali o ABE vai ser 0,75 a área bruta, vezes a tensão de ruptura, dividido pelo gama A2, que será 1,35. Ok? Muito bem. Lá para o dimensionamento da tração. Agora nós temos também a situação de dimensionamento ao corte ou cisalhamento, né? As ligações chamadas por contato. Aí nessa figura nós temos os casos de cisalhamento duplo e cisalhamento simples, né? Cisalhamento simples, quando a transmissão é feita através de um único plano de cisalhamento, você tem aquela peça A, né, sendo ligada à peça B, a força F sendo transmitida através daquele parafuso, né, e havendo um único plano de corte que transmite aquela força. No caso do cisalhamento duplo, né, já é diferente. Você tem a peça ali à direita A sendo conectada à peça B através das peças C e D, né, interligadas por dois parafusos, né, em que vai haver um cisalhamento duplo, ok? Ou seja, essa força F, né, será dividida em duas parcelas iguais, tá certo? Para os dois planos de cisalhamento, né? Isso vendo lá da resistência dos materiais. E o dimensionamento ao corte, ou cisalhamento, de acordo com o item 6332 da NBR 800, será dada por essas expressões, ou 0,4 AB, que é a área base, né, vezes a área bruta, vezes a tensão de ruptura sob o gama 2 para parafusos A307, barras rosqueadas e parafusos A325N com corte na rosca. Ou 0,5, área bruta, tensão de escoamento sobre o 0,35, que é o gama 2, para o A325X, corte no fuste. E para outros tipos de materiais utilizados, né, a norma manda verificar a semelhança e aí poder adotar ou não essas fórmulas, tá? Muito bem, né? E você ainda tem a resistência à pressão de contato, né, na parede dos furos, em que você pode ter ou rasgamento do furo, né, ou esmagamento, tá? Então, a resistência de cálculo à pressão de contato na parede de um furo, já levando em conta a resistência ao rasgamento entre dois furos consecutivos, ou entre um furo extremo e a borda. Nesse caso, quando a deformação no furo para forças de serviço for uma limitação de projeto, então, nesse caso, as forças de serviço, né, são limitantes, aquele caso de limitação por deformações excessivas, né? Estado limite de utilização. Você teria essa limitação, a força terá que ser igual a 1,2 vezes o valor de LF, que é a distância livre na direção da força entre a borda do furo e a borda do furo adjacente, ou a borda da parte ligada, vezes o valor de T, que é a espessura da parte ligada, né, vezes a tensão de ruptura sobre gama 2. E esse valor tendo que ser menor ou igual àquele do esmagamento, que é 2,4 vezes o diâmetro do parafuso, vezes a espessura da parte ligada, vezes a tensão de ruptura, dividido por 1,35. E nós teremos outras situações semelhantes, que é essa daqui, né? Quando as forças de serviço não forem uma limitação de projeto. Aí você cai numa fórmula semelhante, só que os coeficientes mudam de 1,2 e 2,4 para 1,5 e 3, tá certo? De 1,2 e 2,4 para 1,5 e 3. E no caso de furos muito alongados, na direção perpendicular da força,
esses coeficientes também mudam para 1 e 2, né? Ok? Muito bem. Então, ficam essas fórmulas aí a serem adotadas para cada uma das situações, né? Certo? E quando ocorrer, né, a tração combinada ao cesariamento, ou seja, a ação simultânea de tração e cesariamento num parafuso, você tem que utilizar ou atender a seguinte equação de interação, né? Ou seja, a força de tração solicitante de cálculo sobre a resistente ao quadrado, mais a força de cesariamento solicitante de cálculo sobre a força de cesariamento resistente ao quadrado, menor ou igual a 1. Uma fórmula de interação que lembra até aquela fórmula de interação da flexão composta, né? Lembra um pouco, não é exatamente igual, tá? Muito bem. Lembrando que as forças resistentes já foram calculadas, né? Pelos itens aí 6331 e 6332 da norma que foram apresentados anteriormente, tá? Muito bem. Alternativamente ao uso da equação de interação, a força de tração solicitante de cálculo, FTSD, por parafuso ou barra redonda riscada, deve atender à exigência da tabela 11. Nesse caso, adicionalmente, devem ser feitas verificações para as forças de tração e cesariamento isoladas, conforme 6331, 6332 e 6333. Bom, esse caso é mais barato, né, tentar verificar a equação de interação. Se não der, né, tenta essa alternativa verificando todas essas outras exigências, ok? Da tabela 11, que estão mostradas nesse slide, tá? Muito bem. Bom, outra opção é a questão dos parafusos de alta resistência em ligações por atrito, né? Essa parte eu vou deixar como leitura para vocês, né? O importante é que, nesse caso, você está considerando, além da capacidade de resistência do parafuso, né? Uma capacidade de resistência ao deslizamento entre o parafuso e a chapa, tá certo? Então você tem que contar com mais um aliado na sua resistência. Isso vai ter que depender, né, de você ter tido uma montagem muito bem feita, tá certo? Então, eu, por exemplo, já não sou tão fã das ligações por atritos, mas eu vou deixar com vocês, inclusive, os slides da aula para que vocês possam ler e estudar por conta própria. E isso está também disponível na norma, né? Tá? Então a gente vai ter várias fórmulas a serem aplicadas para verificar, né, o deslizamento quando está no limite último, tá certo? Então vocês têm várias condições aí que eu não vou repetir. Tem outras fórmulas a serem aplicadas, né? Tá? Quem tiver interessado que leia, né? Ok? As várias condições, tá? E tem vários coeficientes a se considerar, né? O coeficiente médio de atrito, que também vai depender do tipo de classe de superfície. Então, é um trabalho bem mais elaborado a se fazer do que considerar a ligação sem atrito, né? Fator de furo e por aí vai. Ok? Muito bem. Por último, nós temos ainda que considerar o efeito alavanca, né? Que tende a levantar quando você tem uma força de tração, né, conectando um elemento, tende a arrancar aquelas chapas, né? Então, além de você verificar a resistência à tração dos parafusos, que são aquelas forças FTSD que estão aparecendo ali, repara que essa chapa, ela também vai sofrer uma fricção, né? Então, ela vai ter um momento dado por FTSD, que é a força de tração no parafuso, vezes aquela distância B, aquela largura, né, do centro do elemento até o centro do parafuso, mais ou menos, né? Tá? E você vai ter que, então, verificar também a resistência dessa chapa. Aí você está verificando o elemento ligado e não mais a ligação em si, não mais o parafuso que já foi verificado pela fórmula de tração. Tá? Muito bem. E aí você tem algumas observações para caso não sejam feitas análises mais rigorosas. Essa análise mais rigorosa é verificar se, uma vez dado o momento, se a tensão atuante, né, supera ou não a tensão limite, né, para flexão naquele ponto. Mas, em seguida, né,
ele dá algumas condições aí, né? Ok? Para você verificar, tá? Então, por exemplo, na determinação das espessuras da chapa das partes ligadas, tem 82, na figura 17, foi empregado o momento resistente plástico. Então, você pode adotar o ZFY, né? E a força de tração resistente de cálculo dos parafusos ou barras redondas justificadas foi reduzida em 33%. Então, você tem uma série de condições também para essas consideração do efeito de alavanca, né? Algumas considerações adicionais estão na tabela 12, que eu não vou ficar repetindo aqui, dimensões máximas de furos para parafusos e barras redondas rosqueadas. Na tabela 13, limitações relativas ao emprego de furos largados ou alongados, né? Ok? A questão relativa a peças longas, né? Tá? Exceto no caso de parafusos de alta resistência montados com proteção inicial, quando o comprimento da pega excede 5 dB, a força de cisalhamento resistente de cálculo, dB é a dimensão do parafuso, né? O diâmetro resistente de cálculo dos parafusos ou barras redondas rosqueadas deve ser reduzido em 1% para cada 1,5 milímetros adicionais de pega, né? Então, algumas condições assim, as ligações de grande comprimento, que ele define, né, o que são, tá? E ligações por contato usadas em emendas de barras tracionadas com comprimento superior a 1.270 milímetros, ou seja, 1,27 metros, né? Na direção da força externa, a força de cisalhamento solicitante de cálculo e a força solicitante de cálculo, a pressão de contato na parede de um furo dos parafusos, respectivamente, devem ser multiplicadas por 1,25 para levar em conta a distribuição não uniforme da força externa pelos parafusos. Então, isso apenas em ligações com grande comprimento, né? Casos, algumas excepcionalidades, tá? Espaçamento mínimo entre os furos, né? Distância entre centros de furo padrão alargados ou alongados não pode ser inferior a 2,7 vezes o diâmetro bruto, né, do parafuso, de preferência 3 vezes, ok? Além desse requisito, a distância livre entre as bordas de dois furos consecutivos não pode ser inferior, né, ao próprio diâmetro. Muito bem. Também temos aí algumas regras para o espaçamento máximo, que eu não vou ficar... Acho que não é o caso de ficar repetindo aqui para vocês, né? E a distância mínima de parafuso, de um furo, desculpe, as bordas, para furo padrão, né? Não pode ser inferior ao valor indicado na tabela 14, na qual dB novamente é o diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada, tá? Então, temos aí agora a distância mínima, no caso de furo alargado ou alongado, aquela outra era para furo padrão, né? Então, tem as regras a serem lidas, tá? E com isso eu encerro essa nossa aula. Na próxima aula nós vamos passar alguns exercícios e fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas.